Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. São Paulo recebe proposta do Krasnodar pelo zagueiro Diego Costa. O São Paulo tem uma proposta do Krasnodar da Rússia pelo zagueiro Diego Costa. O negócio, ainda em andamento, seria de 7,5 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. O jogador está com a delegação que viaja nesta tarde a Belo Horizonte para o jogo de quinta, contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro. Há otimismo entre os representantes do atleta, da agência ADM Sport, para que o acordo seja fechado em breve. A previsão é que ele viaje na próxima semana para fazer exames. Dirigentes do São Paulo ainda tratam a negociação com mais cautela. Diego Costa tem sido reserva no time de Luiz Zubeldia, mas mesmo assim, tem 30 jogos na temporada. Com 24 anos, o zagueiro é formado em Cotia e estreou no profissional em 2019. O São Paulo detém 80% dos direitos econômicos do atleta. Segunda notícia. Com reforços, São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro. O técnico Luiz Zubeldia terá reforços importantes para escalar o time do São Paulo contra o Atlético Mineiro, em duelo marcado para quinta, às 21h30, na MRV Arena. Rafael, Caleri e Ferreira devem estar entre os titulares. O goleiro Rafael estava com a seleção brasileira na Copa América dos Estados Unidos. Com a eliminação da equipe no último sábado, retornou ao CT da Barra Funda na terça. A tendência é que ele retome a posição, que foi ocupada por Jandré enquanto esteve fora. Caleri e Ferreira, que tiveram desempenho destacado na recuperação do time nas últimas 4 rodadas, foram desfalques contra o Bragantino, sábado por suspensão. Estão livres para atuar novamente. Outro reforço é o meia Michel Araújo, recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo que o tirou da partida contra o Bragantino. Ele deve começar no banco de reservas. Com esses retornos, a escalação titular deve ter Rafael, Igor Vinícius Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Alisson, Lucas, Luciano e Ferreirinha, Caleri. Rafinha, que ficou no banco contra o Bragantino após 3 meses se recuperando de uma fratura na perna, deve continuar entre os reservas contra o Atlético Mineiro. Galopo e Juan, que sofreram traumas no pé recentemente, não viajam. O time fez o último treino antes da partida na manhã desta quarta, no CT da Barra Funda. A delegação viaja a Belo Horizonte pela tarde, em voo fretado. Com 27 pontos, o São Paulo é o 4º colocado do Brasileirão, 4 pontos atrás do Flamengo, que lidera. Terceira notícia. Bobadilla volta e reacende disputa por vaga ao lado de Alisson no meio-campo do São Paulo. A volta do meio-campista Damian Bobadilla ao São Paulo reacendeu a briga por uma vaga ao lado de Alisson, em disputa desde que Pablo Maia machucou o joelho em abril. O paraguaio acabou herdando o lugar do colega e foi titular na maioria dos jogos na sequência até ser convocado. Ele ficou fora do time a partir do dia 3 de junho, para a disputa de amistosos e da Copa América com a seleção de seu país. Nesse período, o técnico Luiz Zubeldia testou Galopo, que teve desempenho ruim, e Luiz Gustavo, que prevaleceu. O veterano foi titular nas últimas 5 partidas, sob elogios. Bobadilla já foi relacionado para o jogo contra o Bragantino no sábado, mesmo dia em que se reapresentou, e chegou a entrar em campo nos acréscimos do segundo tempo. Mas é contra o Atlético Mineiro, em que participará de todo o processo de preparação durante a semana, que ele se coloca como candidato a essa vaga. As atuações do argentino contra Cuiabá e Vasco, nas 2 únicas derrotas da equipe sob o comando de Zubeldia, fizeram com que ele perdesse espaço. Contra Atlético PR e Bahia passou os 2 jogos sentados no banco. Ele foi desfalque contra o Bragantino por causa de um trauma no pé direito. Recentemente, Galopo teve seu nome especulado como reforço do Boca Juniors, mas dirigentes do São Paulo afirmam que não houve proposta, mas admitem analisar se uma oferta for enviada. Quarta notícia. Yul Moreira. Lateral supera dores e vive expectativa por retorno aos jogos do São Paulo. O lateral direito Moreira não aparece entre os relacionados do São Paulo desde o empate em 0-0 com o Internacional, no dia 13 de junho. Com dores na coxa direita, ele precisou de cuidados especiais no tricolor para se recuperar e voltar a ficar à disposição do técnico Luiz Zubeldia. Apurou que Moreira vem treinando sem limitações no CT da Barra Funda e já não sente mais dores na coxa direita.
Há a possibilidade de o lateral ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, às 21h30 de Brasília, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Enquanto se recuperava das dores que lhe tiraram de 7 jogos do São Paulo, porém, Moreira viu o experiente Rafinha se recuperar de uma fratura. Agora, além de Igor Vinícius, o garoto terá concorrência de um dos capitães do elenco. No período em que só tinha Igor Vinícius para a lateral direita, Zubeldia apostou no zagueiro Diego Costa no setor quando necessário. O defensor foi utilizado por ali no segundo tempo das vitórias sobre Atlético e Red Bull Bragantino. Na segunda, Rafinha já estava no banco, mas não foi colocado em campo. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Moreira é visto como uma promessa do clube para os próximos anos. Ele iniciou bem a temporada, mas depois teve de lidar com problemas musculares e só entrou em campo 8 vezes em 2024. Numa escala de hierarquia, Moreira é a terceira opção do São Paulo para a lateral direita, atrás de Rafinha e Igor Vinícius. O garoto tem apenas 20 anos.